Fala, família promessista! Estamos aqui mais uma vez, eu e minha ovelhinha, para um episódio aqui onde a gente vai falar com o pastor Emanuel, certo? Certíssimo. E a diaconisa Maria. Eu tive a oportunidade de conhecer a diaconisa Maria, não é muito tempo não, tá? Diaconisa Maria eu conheço pouquinho tempo, né? Pastor Emanuel, de vista, já conheço bastante, canta muito bem. Quem já ouviu o pastor cantando aí? A voz do senhor é bonita, hein, pastor? O senhor cantava quando era novo? Cantava em coral? Cantava. Não, desde a minha infância eu sempre gostei de cantar. É? Algumas pessoas até me procuravam e perguntavam, onde foi que você fez aula de canto? Eu só foi canto de parede, porque nunca frequentei a escola para aprender a cantar. Olha aí, ó. Ó, curte aí, compartilha com a sua igreja, com seus amigos. Isso é importante para você poder ajudar a gente aí nessa caminhada onde nós vamos aqui tratar sobre uma história, né? Uma história do casal, né? Mas desse ministério, né? Que é um ministério árduo, difícil, mas é um ministério que atende ao chamado de alguém maior, né? Que é o Senhor. Então, que você possa participar com a gente aí. Coloca aí nos comentários de onde você está falando, né? Coloca aí, você conhece esse casal, se você já foi pastoreado por eles, né? Isso é muito legal. E a gente tem algumas pessoas de fora, né, do Rio de Janeiro, que compartilham, que mandam mensagem. Ah, já conheço esse pastor, já vi ele, né? Eu não sei se o senhor vai naquelas caravanas lá para Vila Maria. É Vila Maria? Vou. Da igreja de Austin, né? Sempre então, vou. aí, ó. Então, tem bastante gente que conhece o pastor, a irmã. Então, vamos lá. Como é que vocês... Vocês são do Rio mesmo? Do Rio. A irmã também? Sim. São dali de Austin? Vocês são da onde? Eu nasci na rua que eu moro. Ah, é? Que isso, irmã? A vida inteira? 63 anos. Eita! E o senhor? Eu nasci na Rocinha e me criei em Austin. É mesmo? A Rocinha já era Rocinha ou... Não, era roça Porque o mesmo. senhor novo ainda também, era roça né? mesmo. Era? Era barraco de madeira mesmo, era roça. Era? No começo ali, não? No começo na Rocinha era bem pesadinho, né? A estrada era terrível para se andar. Mas saí lá pequenininho ainda. Tenho lembrança, mas bem pequena. O senhor saiu de lá novo? Saí lá, ia fazer 3 anos. Então foi garotinho então foi ainda, então era bem pouquinho. difícil. Ralava muito, meu pai ralava muito, subia aquela ladeira, carregando água nas costas para sustentar a gente lá em cima. Era complicado, era complicado. Aí o senhor sai de lá e vai para onde? Aí vamos para Austin. Ah, A gente vai direto compraram pra lá um Austin. barraquinho lá em Austin. Segundo a história que ele nos conta, né, que quando ventava, meu pai tinha que botar a gente no meio das pernas dele, os 3 filhos mais velhos, e ficar segurando o barraco com a mão para não cair em cima da gente. Eita! Foi bastante osso, desgastante a né? nossa infância. E o encontro com Deus acontece quando? Então, quando eu nasci, eu recebi esse nome de Emanuel, porque foi quando minha mãe aceitou Jesus. Ah, é? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, Edson e Milton, e eu fui o primeiro depois que eles foram para a igreja. Então, meu nome foi Emanuel, fui o primeiro a ser apresentado na igreja como filho de crente. E ela entra em qual era a denominação que ela... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Até hoje, Assembleia de Deus. Ah, E era da Assembleia de Deus do Leblon. ela ainda é viva ainda? Ainda é viva, hoje está com seus 93 anos. Como é o nome dela? Se Deus quiser, hoje ela vai chegar, esse ano ela chega em 94. Olha aí, ó. Maria de Jesus Albuquerque dos Santos. Eita, Minha Albuquerque é velha nome de amada. rico, hein? Minha velha amada. E a senhora, irmã? Eu nasci, igual eu te falei, nasci Em Austin, né? em Austin mesmo, na rua que eu moro. Quando minha mãe aceitou a Jesus, na igreja adventista, eu deveria ter de 7 para 8 anos. É mesmo? Aquela igreja ali que começou na casa da irmã ali, como é que eu esqueci o nome da irmã? Da irmã Ruth, né? Ruth. Da irmã Ruth, da diaconisa Ruth. E a gente congregamos ali por um bom tempo. Depois a minha mãe vinha para a Mesquita com a gente era tudo pequeno, né? Mas os mais velhos ajudavam a trazer os mais novos, porque minha mãe tinha muito filho, eram 9 filhos, né? Então a gente vinha para a Mesquita, minha mãe trazia comida, tudo, a gente passava o dia todo em Mesquita e ia embora depois do pôr do sol. E aí tudo de trem? Tudo de trem. A gente ia de trem. Foi uma fase assim, muito boa, né, da nossa vida. E depois da igreja, começamos a congregar ali na casa da diaconisa Ruth. E lá nós ficamos até se formar a igreja, que é onde é hoje. Mas antes de ter a reunião ali na casa da irmã Ruth, já haviam encontros ali?
Já havia os encontros, Só mas não a era gente organizado, a né? gente não participava, Ah. porque o meu pai era de uma ordem religiosa, espírita, e minha mãe um dia, lá mesmo, dentro do centro espírita, minha mãe falou para ele que ela nunca mais botaria o pé, porque minha mãe não participava e eu tinha medo. Então, a minha mãe ficava comigo do lado de fora. E minha mãe falou para o meu pai, eu nunca mais boto meu pé aqui com meus filhos. E a partir de hoje, eu estou aceitando Jesus como meu Salvador, Olha aí, sem ó. ninguém levar a mensagem para minha mãe. Então, ela já saiu daquele lugar na certeza que ela pertencia ao Senhor Jesus. E meu pai saiu de lá e falou para minha mãe assim, eu vou passar o dia fora, já que você quer ser crente, vou procurar uma igreja que dentro da palavra para você ser guiada com meus filhos. Olha aí, ó. E meu pai saiu, passou um bom tempo do dia, de um domingo. Aí, quando ele voltou, ele falou, achei a igreja Adventista da Promessa, e é lá que vocês vão trilhar. E assim começou a nossa história na igreja. E ele acompanhava também? Não, Ele não? não. Meu pai, passou a acompanhar depois de muito tempo que ele passou a acompanhar. Mas ele nunca impediu. A tarefa da minha mãe era, dele com a minha mãe, nunca deixar um filho para trás. Minha mãe tinha que ir para a igreja, mas tinha que levar todos os filhos. E ele, assim, nunca interferiu na educação dos filhos dentro daquilo que minha mãe falava dentro da palavra. Pelo contrário, ele ajudava. A senhora é parente de quem? Eu, Ali em Auschwitz. Assim, quem não conhece Auschwitz, né? Uma família, parece que é uma família só, né? A família maior. eu sou Família irmã do maior. Maxwell, sou Olha irmã aí. do Sérgio, sou irmã do Marcos Vinícius. Saudoso José Elias. Pastor José Elias, né? Nós somos a família Floriana, Aí, então nós ó. fazemos parte. Tá certo, olha aí. Então a gente vai... Aí é agora que a gente vai desvendando as famílias, a gente vai desmembrando. Pastor... Sou prima do Alacin. Do Wallace? Prima do Wallace? Pastor Wallace vai estar aqui com a gente também, hein? É meu primo primeiro mesmo. É? Olha aí, a irmã é irmã do pastor Marcos Vinícius, que esteve aqui com a gente, contando a história dele. Se você não assistiu o episódio, aí tá uma oportunidade para você ir lá assistir. É uma história profunda, né? Uma história muito... de Deus, né? Não tem como olhar para aquela história ali e não ver que é a mão de Deus na vida dele, né? Com certeza. Então, olha aí. E aí, essa ida para a mesquita, depois começa a organização ali da igreja, então a irmã está ali entre os fundadores da igreja de Auschwitz, né? A senhora, mais ou menos, quantos anos a senhora tinha quando a igreja de Auschwitz ali é organizada ali? Eu tinha uns 12 anos. Olha, faz bastante tempo, hein, irmã? Porque veio a família da irmã Rita, que é da Maria Rita, que é casada hoje com Milton Rui, né? Começou, somos quase da mesma idade, e começou a chegar as famílias. E foi se formando, até chegar ao que nós somos hoje. E quando é que esse numerosa. casal se encontra? Tem uma história... Por isso que eu falei que eu tinha que estar aqui. Então, teve um episódio perto da minha casa, de uma família, e estava nós todas lá nesse episódio, um fato assim, muito triste para a família, que foi a perda de um bebê, e eu fui lá. Falei assim, vou lá, porque todo mundo ali era muito unido, as famílias eram unidas um com os outros. Do bairro em si, que a senhora está falando? Todo mundo conhecia todo mundo, então eu fui lá e sentamos, cheguei lá, olhei, sentei e comecei a conversar com as amigas que estavam lá, e eu vi meu cunhado chegar. Eu falei assim, meu Deus, que homem bonito. Meu cunhado, mas muito alto, que meu cunhado deve ter uns 2,10 metros. Aí passou, sentou, minha sogra chegou junto e ficamos lá sentados. Daqui a pouco eu vejo o outro entrar, falei, meu Deus, que homem bonito. Quem era esse homem? Aí era o pastor Emanuel. Aí eu falei, meu Deus. Falei para as amigas, esse rapaz aí vai ser meu marido. Olha aí, ó. Sem se conhecer. Sem se conhecer, vai ser meu marido. O senhor já tinha esse bigode aí? Não. Tinha não? Não. Aí ele entrou, aí saiu, não me viu, e eu fui para casa, eu namorava outra pessoa, desmanchei no mesmo dia,
e falei, Eita. aquela pessoa vai ser meu marido. Vocês conhecem as amigas? Não conheço não, mas as amigas eram da Assembleia e eram todas interessadas nele. Aham. Então, nunca ia me dizer, né? Então, tá bom. Aí, comecei a orar. Fui orando, porque a gente morava no mesmo bairro, mas não se conhecia. Uhum. E comecei a orar. Não tinha uma oração que tivesse que eu não participasse. Eu queria ouvir Deus falar. Aham. Né? E comecei, um belo dia, uma amiga minha falou assim, Maria, vai ter um evento na Assembleia de Deus e eu vim te convidar. Era meu aniversário. Eu falei, é mesmo? Ele é. E eu falei, não vou não. Não vou não, eu vou ficar em casa. Não, vamos. Aí fui. Aí cheguei lá, sentei, subi. Sentei bem assim no alto e ficamos lá conversando. Eu não prestei atenção no culto. Se tu perguntar o que foi cantado, o que foi falado, sabe, você está num lugar desligada? Bem ligada, na minha. Ela falou, nossa, nem parece que você está aqui, mas tem uma pessoa bem te olhando. Eu falei assim, não tenho olho para ninguém. Eu já falei para vocês que eu tenho meu escolhido. Ela, não, olha. Aí quando eu olhei, falei, meu Deus, não acredito. Desci, aí descemos, aí eu desci, saí lá da galeria, desci, fiquei na frente da igreja e ficamos conversando. Ele desceu, ficamos conversando. Aí ele me levou na igreja, que tinha vigília na igreja. Aí ele me levou na igreja, mas também não perguntei. Minha alegria era tão grande que eu não perguntei onde morava, filho de quem era. E ele me deixou na vigília, vou te dizer. Vigília abençoada foi para mim naquele dia. Olha, foi assim. Olha, a presença de Deus era tão constante, tão real, não é... Era uma coisa que não tinha. A senhora fala boa espiritualmente, né? Para ninguém entender errado, né? Era assim, uma coisa assim... tão maravilhosa de Deus para mim, que eu via que foi a mão de Deus. Aí saímos de lá, tudo eu contava para minha irmã, e contei para minha irmã. Aí não tinha mais como descobrir de onde ele era, quem era. Aí fui para casa e no outro dia fui trabalhar. Quando eu trabalhava fora, e eu tinha um grupo de amigos. Meus amigos eram tudo homem. Eu sou difícil ter, assim, amigas mulheres. Meus amigos eram todos homens. E eles cuidavam de mim dentro do trem. Era aquele trem de 5 horas da manhã, então era cheio. Então, eles faziam uma roda e me botavam no meio. Ninguém encostava em mim. E eles me chamavam de Bíblia. Porque eles sabiam que eu era crente. Então, ninguém podia tocar em mim. Toma conta da Bíblia, hein? Tá bom. E assim foi nossa... Aí, nesse dia, na segunda-feira, eu desci, quem estava no pé da escada? Ele, me aguardando. Falei, nossa, que vigília abençoada, que Deus está ouvindo minhas orações. E assim foi um processo, aí nós começamos a se conhecer, e fomos se conhecendo, mas eu não contei para ele. Não? O senhor não sabia de nada dessas artimanhas aí? Não, só fui contar para ele depois que eu casei. É mesmo? Depois que eu casei. Então, nós se conhecemos, aí passamos a se conhecer, nós descemos um mês, todo dia. A gente subia e descia junto, mas a gente não namoramos nesse período. A gente não falava em namoro. A gente conversava sobre tudo, sobre igreja, sobre pai, sobre mãe, sobre irmão, menos em namoro, que eu falei, Deus, eu vou esperar a oportunidade que tu me der. Olha aí, ó. E um belo dia a gente vem, o trem quebra. Naquele tempo que o trem né, ficava no meio da estrada, e veio uma tal de uma Maria Fumaça para puxar o trem. E ali a gente deu nossos primeiros beijinhos em cima da Maria Fumaça. Eu falei, meu Deus! Olha aí. E daí nós começamos a namorar, e ele me levava em casa, me pegava, aqueles cuidados todos. Aí, um belo dia, meus amigos chamou ele, né, o cuidado que eles tinham comigo, falou assim para eles, olha, até o momento que ela era sozinha, a gente era irmão dela, a gente protegia ela. Mas agora a Bíblia arrumou um namorado, então, até hoje eles não sabem o meu nome, só me chamam de Bíblia. Só, porque eles sabiam que eu era evangélica e que eu falava muito de Jesus para eles. E aí passei a descer e subir só com ele e
chegamos até onde chegamos. Aí, Casamos, aí casamos dentro de um ano, dentro de um ano nós casamos, e antes de eu casar eu falei para ele, eu só caso se Deus me responder que você é meu marido, vai Olha ser aí, meu marido. mano. Se Deus não me falar, eu te amo muito, mas eu não caso com você. Ó, fazer prova de mim, a senhora levou no limite, né? Levei. Eu achei interessante aí que ela fez esse trato com Deus, né? Só vou casar com ele se você me responder. E ele respondeu para mim, não foi para ela. É mesmo? Eu tinha uma orientação do meu pai de não ser muito namorador, não tocar a filha dos outros se não fosse para casar. Então, um belo dia eu falei para meu pai, pai, eu vou arrumar uma namorada, escuta bem o que eu vou falar. Aquela que eu passar de 6 meses de namoro, com ela eu me caso. Não importa quem seja, com ela eu me caso. Aí, quando passou de 6 meses, eu falei, vamos falar com seu pai, vamos casar. Vamos casar. E ela só caso depois que Deus me responder. Aí, um belo dia eu saí do serviço mais cedo, um dia de quarta-feira, eu nunca esqueço. Aí tinha um cara da minha mãe, que minha mãe mora no Altinho. Aí comecei a subir a escada, uma oração. Aí quando chegou mais ou menos na metade, tinha um pé de manga, e eu fiquei embaixo daquele pé de manga, ouvindo. Daqui a pouquinho, uma irmã falou assim, irmã Maria de Jesus, eu tenho um recado de Deus para a irmã. E eu lá de fora ouvindo. Olha, a irmã tem um filho para casar por esses dias? Ela tem, ele vai casar sábado. Então, Deus está mandando dizer para ele que esse casamento é meu. É eu que estou dando ela para ele. É eu que estou nesse negócio do casamento dele. Então, ele jamais vai poder deixar de amar essa que eu estou dando para ele. Aí, nisso, eu acabei de subir, cheguei na varanda. Cheguei na varanda, minha mãe, fala direto para ele, acabou de chegar. Ela veio e repetiu para mim. Eu falei, se Deus falou, então eu creio. Porque eu nunca tinha visto aquela irmã na minha vida, e depois desse momento, foi uns 5 minutos com ela, eu nunca mais a vi. E essa irmã não era de Auschwitz. Ela foi com a minha tia nessa oração, e minha tia morava aqui em Jacarepaguá, então nunca mais tive contato com essa irmã, e casamos. Hoje estamos aí com 38 anos para 39, Aí, ó. e eu acho que não dá para notar o dia, se tivemos alguma desavença, de um dormir no sofá, na sala, outro na cama, nunca tivemos isso. Eu sempre fui desse camarada, ó, se dormir no chão, o adversário toma conta do lugar, então não pode. Então, se teve algum problema alguma vez, deitamos na nossa caminha, oramos juntos, abraçadinhos, para que nunca dessemos brecha para o adversário bagunçar com o nosso casamento, com a nossa vida, com a nossa família. Olha aí, você Então, somos uma família dirigida por Deus. Você com pressa de casar aí, ó, vai orar, irmão. Ô, pra que tanta pressa? Ainda faz a Isso prova aí. do Senhor ainda para ver se é verdade mesmo ou não. Espera o tempo de Deus. Tem muito dizer que o tempo foi Deus que me deu, com 6 meses acabou, mas Deus não deu. Mas ele deu errado, né? Será que Deus erra? Deus não é possível. E aí, o senhor estava na Assembleia, né? Sim. O senhor era pertencia assembleiano. assembleano com a sua mãe, com a sua família, Isso, né? desde a infância. E criado a na irmã Assembleia. da promessa. Como é que fica esse negócio? Esse julgo desigual, vamos dizer Então, assim, né? julgo desigual, né? O julgo desigual, mas alguém tem que ceder, né? Alguém tem que ceder. E aí eu cedi. Eu cedi, comecei a frequentar, aí... O senhor lembra quem era o pastor na época? Pastor da época, Marcos Sobral. Marcos Sobral? Marcos Sobral. Então não faz muito tempo. Marcos Sobral foi meu pastor. Faz. Marcos Sobral foi pastor de Auschwitz há 17 anos. É mesmo? 17 anos pastoreou a igreja de Auschwitz. Ele era garotão ainda, novão. Ele pegou ali cavaca de barranco lá, onde tinha a igreja, de cavaca de barranco no MUC. Ele que estava no controle, no comando de tudo lá. Então, a gestão era dele, né? Foi ele que fez o nosso casamento. Ainda a igreja não era ampliada ainda, depois que aconteceu a ampliação, mas foi a gestão dele. E pastor Celso Álvares me deu muito apoio, Manuel de Jesus. Quando eu me casei, não estava firme ainda na promessa. Aí estava capengando, eu ouvi alguém comentar aqui, crente é Raimundo, né? Um pé na igreja, todo mundo. Eu gostava muito de jogo de sinuca. Então, ela ia para a igreja no sábado de manhã, eu ia para a sinuca, né? Mas era na oração. E eu tinha dificuldade no alimento. Carne de porco, eu amava a carne de porco. Eu comia muita carne de porco. E ela na oração, Senhor, tu vai ter que tirar isso dele. Tu me deu esse homem, tu vai ter que tirar esses costumes dele. Isso já depois de casado? Depois de casar, tu vai ter que tirar esse costume dele, Senhor.
e não pode continuar assim. E um belo dia, no aniversário, se não me engano, foi do meu sobrinho, e eu lá comendo a linguicinha frita na brasa, aí mostrava para ela assim, ó, a gente vai se aborrecer. Eu falei, não, tranquilo. Aí naquele dia, chegamos em casa, ela falou assim, fiz outro trato com Deus. Eu falei, qual agora? Se ele não mostrar para você que a carne de porco é imunda, quem vai passar a comer sou eu. Ela falou isso com Deus. E fomos dormir. Camarada, eu acordei na madrugada num desespero, acordei ela e falei, filha, a partir de hoje eu nunca mais boto carne de porco na minha boca. Ela, por quê? Eu acabei de sonhar que eu estava num curral de porcos, sentado em cima da madeira, ali no portão, sentado em cima, com a mão no queixo assim, e vendo eu comer porcaria. Então aquilo foi aonde que eu entendi que a carne de porco não era para ser ingerida por nós. A senhora sempre foi mulher de oração? Sempre. Desde garota, desde nova? Desde garota, sempre gostei de orar. Nunca gostei assim de cantar. Mas de orar, eu sempre gostei de orar, sempre gostei de buscar o Senhor. E a gente vai fazendo a nossa escolha. E eu falava assim para o Senhor, Senhor, se foi Tu que me deu, então Tu me dê paciência para que Tu possa fazer ele entender a Tua palavra, porque ele não era da Assembleia de Deus. Quando eu conheci ele, era desviado da Assembleia, já estava desviado, ele não estava na Assembleia, ele estava desviado da Assembleia. Então, começamos o namoro, e ele começou a ir, mas tinha esse lado. O sábado, para ele, foi fácil, mas a abstinência ao alimento foi muito difícil para ele. Assim, ele nunca levou para dentro da minha casa, para a nossa casa, sempre me respeitou. Mas, se ele fosse em outro lugar que tinha, ele comia. Aí eu chegava em casa e falava assim, tu não vai me beijar, tu vai tomar banho. Vai escovar o dente. Vai escovar o dente assim. só no outro dia. E só no outro dia, até tu jogar isso tudo fora. Era assim. E ele, poxa, filha, não, nem vem, nem encosta em mim, nem encosta em mim. E assim nós fomos, mas eu não fazia com ignorância. A gente ria, a gente brincava, mas ele levava a sério, porque tinha hora que eu falava sério com ele. Mas nunca brigamos por causa de nada disso. Às vezes ele gostava de sinuca, e ele ia jogar a sinuca dele de manhã e eu ia para a igreja. Quando eu chegava, ele já estava em casa. Aí eu falava, amor, o culto hoje foi uma benção. Nossa, Deus falou no culto assim maravilhosamente. Então, nunca briguei, eu nunca discuti, porque ele não queria, porque não era eu que tinha que fazer essa obra. Quem tinha que fazer a obra era o Espírito Santo de Deus. Mas eu tinha que ajudar, eu tinha que ser amiga para poder ganhar meu marido, já que o Senhor disse que era meu, então tinha alguns obstáculos, né, para a gente vencer. E assim foi até aqui que o Senhor tem nos ajudado. Olha aí, ó. Amém. E aí o senhor foi aprendendo ali, parou de comer, né? Isso. E aí foi aprendendo mais, pegando mais pesado na Bíblia ali? Isso, pegando mais pesado, mas mesmo assim eu quase não frequentava, ficava mais em casa. Não ia para lugar nenhum, mas ficava em casa. Aí um belo dia eu estou em casa, quem chega lá em casa? Manuel de Jesus. Todo mundo começa com o Manezinho, né? O presbítero Manuel de Jesus, conheci com o Manezinho. E ele chegou lá em casa e falou, Xará, chega de brincar de crente. Bota a roupa e vamos para a igreja agora. Mas ele falou numa autoridade que eu me arrumei e acompanhei ele. Eu acompanhei ele, e aonde que ele ia, vamos para onde hoje, Xará? E até hoje, ele está meio adoentado agora, mas ele é um camarada que, dia de sábado para ele não bebia água, não tomava café, não almoçava, nem jantava. Não. Ele entrava no pôr do sol na sexta-feira, só ia se alimentar no domingo. É mesmo? Só ia se alimentar. O sábado para ele era sagrado, não pode parar nem para comer. Ele já saía da igreja, já tinha as casas certas, queria fazer visita. Falou, Xará, não vou na casa essa hora não, Xará. A gente vai na casa da pessoa, chega lá, a pessoa botar comida no forno, vai esfriar a comida, poder atender a gente, depois a gente sair e comer escondido na cozinha. Poxa, não, tem que ser na hora, acabar o culto é campo. Ele sempre foi assim, e até hoje ele é assim. Se parou um pouquinho, fica da enfermidade. Mas se está na atividade, dia de sábado para ele, não tem que parar para beber água. É falar de Jesus, é aquela música, eu falar de Jesus eu não cesso, eu não posso cansar de falar. Né? Então tem isso com ele, e eu louvo a Deus, porque aquele camarada falou assim, vamos
Parece que ele me deu um pontapé assim, ó, se você sair de novo, eu te arrebento. E eu estou até hoje, graças a Deus, então louvo a Deus por aquela vida. Às vezes é importante ter alguém para dar uma sacolejada na gente, né? É muito bom, é muito importante. E a irmã estava orando lá? E tinha um lado bom na nossa vida, que era 3 irmãs. Irmã Vilma, irmã Maria de Lima, que hoje já faleceu, que é a mãe da Vânia, e irmã Margarida. Então, elas sempre chegavam lá em casa. Às vezes, a irmã Maria chegava lá em casa, a mãe da Vânia, 6 horas da manhã, a gente está indo para trabalhar. Ô, minha criança, acorda, vim aqui orar, que o Senhor mandou orar. Eu falei, ai, graças a Deus. E a gente botava a roupa correndo, ela entrava, orava e saía e ia embora. Então, elas fizeram assim, uma parte assim, foram muito importantes no nosso casamento. Não que elas falassem nada, elas entravam, oravam e iam embora. Fazia a missão. Fazia a missão que Deus mandou. Então, a gente vai aprendendo com essas mulheres, né? Nós aprendemos muito com elas, com a minha mãe. A gente, criança, a gente nem sabia que era espírito maligno, não sabia nada. Chegava lá, o pai da Ked, meu irmão Louro, falava assim, gente, tem uma pessoa ali demoniada, vamos lá orar. Minha mãe juntava os filhos, levava a gente, falava assim, vocês cantam esses hinos, tinha os hinos certinho, vocês cantam que a gente ora. E lá a gente cantava, ficava um pouco com medo, né? Todo mundo no cantinho, a gente cantava, então a gente aprendemos. Nós não aprendemos assim, de falar, nós aprendemos na prática, na prática, e isso foi muito importante para nossas vidas. E hoje eu digo para os pais, leva os filhos para a consagração, leva os filhos para a oração, para as batalhas, porque é uma escola. É verdade. E que nos fortalece hoje. Isso. E ela falando da minha sogra, né? A minha sogra foi uma das motivadoras para estar aqui hoje, como pastor da Igreja da Promessa. Por quê? Todos os dias eu chegava do trabalho, quando eu entrava em casa, nós vamos orar na casa de fulano agora. Você vai ler a palavra e você vai falar. Ela foi minha professora nisso aí. No dia seguinte eu chegava, olha, janta e nós vamos fazer uma oração agora, porque tem uma pessoa que precisa de uma oração e eu acho que a pessoa está possessa. E você vai comigo. Então a minha sogra, onde ela ia, depois que eu me casei, nas orações que ela ia todos os dias à noite, eu tinha que estar presente. Olha aí, ó. Ela esperava eu chegar do trabalho, Manuel, você vai jantar agora, então você janta e nós vamos sair para a oração. E teve uma certa feita que eu achei interessante, que nós fomos na casa de uma pessoa e a pessoa da possessa e fizemos uma sequência de oração. Mas só que acho que Deus falou para ela assim, ó, você está de brincadeira com vocês. Está endemoniado, não, está de brincadeira com vocês. Eu achei que foi isso que Deus falou com ela. Então, quando nós fomos passar essa casa a orar, chegamos no portão, eu falei assim, vem cá, corta aquele galho de goiaba ali. Acho que foi ela que tirou lá o galho de goiaba, ela limpou o galho de goiaba e entramos na casa da endemoniada. Ela estava debaixo da coberta, ela se encolheu apenas e disse, a cobra, a cobra, a cobra. A minha sogra falou assim, a cobra vai ser agora, o nome pegou a vara, vai ser agora. Ela pulou da cama, jogou a coberta para o lado, não tinha ninguém endemoniado. A cobra saiu com medo da vara de goiaba. Até nisso, minha sogra, ela hoje, eu louvo a Deus por aquela vida. Eu falo, eu diria, fazendo um ciúme na minha mãe. A minha sogra é mais minha mãe do que a senhora, porque depois que eu casei, eu estou mais na casa lá do que na da senhora. Eu casei com 21 anos de idade, eu estou com 60, então esse período maior é com a família da minha sogra, né? Eu vou muito pouco na casa da minha mãe. Ela reclama que eu vou de 15 em 15 dias, às vezes passo um mês sem ir e mora próximo. É 5 minutos andando. É 5 minutos andando, moro bem pertinho. Mãe, mas eu amo a senhora. Mas a culpa de eu fazer isso não sou eu, a culpa é de senhora e meu pai. Porque vocês sempre falavam para a gente assim, ó, quem casa quer casa. Se casou, mora longe de mim. Eu moro perto, parece que isso entrou, que eu não vejo assim motivo de vir aqui. Quando alguém diz, mamãe está passando mal, mamãe, eu chego na hora. Mas fora isso, entendeu? Mas amo aquela velhinha, amo a minha velhinha Helena, chego lá na... Isso aqui, ó, eu falo para isso aqui, deixa assim. Eu chamo minha sogra de cabelo de prata. Então está lá quietinha, eu chego, mexo no cabelo dela, né? Aí ela, poxa, meu filho, é você? Eu falei, estou aqui, minha senhora precisa, estou aqui. Às vezes ela chega, chama o Manuel aqui, aí eu vou lá, ora por mim, meu filho, vamos orar, né? Então ela está lá com seus 95 anos, vai fazer 96, está lá na cadeirinha dela, na sua dificuldade.
Essa semana mesmo ela chamou para orar, que achava que estava morrendo. Aí eu botei a mão nela. Já viu um morto quente, minha sogra? Só nem começou a esfriar, como está dizendo que vai morrer. Vai morrer nada, vamos orar e vamos levantar dessa cama. Aí eu orei com ela, a coisa estava tão séria, que quando ela falou que estava morrendo, que eu orei, que botei a mão nela e falei que estava quentinha, que ninguém ia morrer, todo mundo riu. Só você mesmo fazer a gente rir num momento desse. Mas é hora de chegar e descontrair para não ajudar a morrer. Né? Então vamos ressuscitar agora. Tem que jogar para cima, aí, né? Trouxe a alegria para ela, está lá feliz da vida, pediu perdão até a Deus, né? Porque ela achou que estava na hora dela, pediu perdão a Deus, que eu falei, então vamos deixar Deus cumprir o seu tempo aqui na terra. É o tempo nosso dele. O seu dia já estão contados, mas quem vai botar o ponto final é ele. Então não adianta a gente querer apressar esse momento. Esse momento é do Senhor. Então, se ele achou que só chegou até aqui, e se tem que chegar até 100, a senhora vai chegar. É isso aí. O saudoso Marcos Sobral, um pouco dia na igreja, conversando na escola bíblica, eu, ele e o pastor Joel, Marcos Sobral queria chegar aos 120. Joel quer chegar aos 100. E Deus foi, quem sabe sou eu. A soberania é de Deus. Então, quem sabe é Deus. Então, tudo acontece na nossa vida no tempo de Deus. Então, hoje, eu louvo a Deus pela minha mãe, que me criou nos caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus pela minha sogra, por tudo que ela me ensinou e que ela me orientou. E hoje, eu digo sempre para ela que eu amo ela. Eu amo aquela velhinha. Né? Ela tem um montão de filhão lá, mas aquela minha velhinha no coração. Tá certo. Né? Na minha mãe, quando chega minha mãe, eu abraço ela, beijo ela, teu filhão está aqui. Sentiu saudade, aí começo a contar umas histórias para ela, faço ela sorrir, pronto. Ela esquece o tempo todinho que eu estive ausente dela, para viver aquele momento comigo. Eu passo momentos agradáveis com ela e ela fica mais feliz comigo, porque sou eu o único filho que chega na casa dela, que só sai depois que eu oro com ela. Olha aí. Eu oro com ela, tenho o prazer de abraçar e orar com ela, e ela fica muito feliz quando isso acontece, né? Então, nós louvamos a Deus em todo momento. E quando é que chega esse chamado pastoral para vocês? Aí, chamado pastoral. Um dia eu cheguei do trabalho, chegando na minha casa, a minha sogra falou assim, Manuel, falei, o que foi, minha sogra? Caiu no portão, tipo aquela pessoa que quer adiantar você o que está acontecendo na tua casa. Você teve algum problema na igreja? Falei, não, por quê? Porque o pastor Jesus Roberto nunca veio aqui, está na tua casa. Ele e a esposa, eu falei, é mesmo? É. Aí, pastor, Pai do Senhor, coisa e tal. Aí ele falou assim, nós viemos aqui para conversar com você, com a sua esposa, e eu queria que suas filhas também participassem. Minha filha está pequenininha ainda, eu queria que elas participassem. Aí chamamos nossas filhas, sentamos e fomos ouvir. Aí ele falou, olha, nós estamos precisando de um pastor para ir para Itaperuna, e andamos vendo nas igrejas e achamos duas pessoas. Um é o senhor e o outro não veio ao caso agora, mas nós começamos a fazer aquela oração do diácono para escolher o diácono. E a gente colocava no vidro o nome dos dois e tiramos 7 dias de oração. Então, todo dia no escritório a gente ora e pega o nome lá. E todas elas, o seu nome foi o que saiu. Olha aí, ó. Aí ele falou assim, mas olha só, você não precisa me dar resposta agora. Eu vou te dar 7 dias para você me dar resposta. Eu falei, pastor, se Deus me escolheu, então vai se cumprir. Se foi de Deus, vai se cumprir. E fui trabalhar no outro dia. Quando eu cheguei no trabalho, no outro dia, meu patrão me chamou assim, mas eu falei, cara, vem aqui no escritório. Aí entrei, fechei a porta, fechei. Senta aí, aí sentei. Olha, procura um advogado, manda fazer suas contas, porque eu estou abrindo falência. Mas você e o Severino, que é um camarada, um colega que tinha mais de 20 anos de empresa, vocês dois eu faço questão de pagar tudo. Nem que eu pague aos pedacinhos por mês, mas eu faço questão de pagar todo o direito de vocês. Só vocês dois, o resto eu vou declarar falência hoje, mas eu já quero que você adiante esse lado aqui. Falei, beleza. Aí quando eu falei, Deus, é tu que está dizendo para mim que é para mim ser pastor assalariado, sustentado por ti? Porque eu conversei com o pastor ontem e hoje o meu patrão já manda eu... Dá uma bomba dessa no colo do senhor, né? Aí passou, tudo bem, fui, arrumei um advogado, fui até na casa que ela citou aqui, da casa da irmã Rita, Maria Rita, que eu e Maria Rita, a gente cantava em dupla na época, né? Cantava muito dueto, a gente
andava por aí cantando Edson Thelma, né? Cantando Edson Thelma. Aí fui lá e falei, filho, preciso de um advogado bom para botar a causa na justiça. Aí a empresa que eu estou trabalhando mandou procurar um advogado. Aí, na mesma hora me deram contato, entrei em contato com o camarada e resolvi o meu problema. Aí nisso, vamos orar, vamos esperar que Deus nos dê resposta. E ela também começou a orar. E essa aqui, chegamos na igreja, se não me engano, já no sábado, da mesma semana, no sábado pela manhã, e a saudosa irmã Luzia, preciso falar com você e com seu esposo. Eu tive um sonho com vocês. Conta o sonho, conta. A irmã Luzia falou assim, eu vi vocês atravessando um morro. Era como se fosse um lugar assim, muito alto, o ônibus subia e descia, mas vocês deixavam as 2 filhas para trás. Vocês não levavam as meninas. Falei assim, para onde que a gente vamos que não vamos levar nossas filhas? Falei, tá bom, irmã Luzia, obrigado. E fomos embora. Falei assim, amor, Deus já começou a falar com a gente, está mexendo nas nossas filhas. Mas, enfim, fomos embora. Aí, quando chegou na segunda-feira, a gente fomos na consagração na Irmã Rita, que a gente orava na Irmã Rita segunda-feira de manhã. A Irmã Rita falou, Deus usou a Irmã Rita e falou para ele, eu tenho um chamado para você e o seu chamado vai ser sempre de igrejas pequenas, rebanhos pequenos. Você vai sempre pastorear rebanhos pequenos. Falei assim, amor, a igreja lá não tem ninguém. Para ser rebanhos pequenos? Pequeno é muito pequenininhos, né? E assim passamos. Aí, um belo dia, a gente está dormindo, tudo dentro desses 7 dias. Deus usa a minha irmã, Máxima, e acorda ele. No sábado pela manhã. Aí fala assim, vai chamar aquela que eu te dei como companheira. Aí vai falar, vocês estão indo, eu estou mandando vocês irem. Aí eu, meu Deus do céu, eu preciso de mais uma prova. Já era a terceira, no caso, né? Eu falei, eu preciso de mais uma prova. Eu falei, sabe uma coisa? Antes de ser chamado, antes do pastor Jesus Roberto me procurar, o pastor Valmir, ele me chamou para cantar na igreja. Quando eu acabei de cantar, esse hino é para você, tá, minha filha? Eu falei, para mim é. E o 170, né? Eu quero fazer o que queres, Senhor. Farei sustentado por ti. Aí eu, Jesus. Sabe uma coisa? Eu nunca mais canto esse hino na igreja. Eu, Emanuel, não canto mais isso na igreja. Chego no sábado seguinte na igreja, dentro desse período, né, que começou a partir da quarta-feira, aí o meu sobrinho, Márcio, ele era o superintendente na escola bíblica, aí falou assim, irmãos, vamos dar início à escola bíblica, vamos cantar hino 170. Aí eu abri o braço e falei, a lição não está mandando cantar esse hino, que a lição manda o hino, né? E não tem nada a ver com o estudo da lição. Aí ele falou assim, não sei não, tio, mas eu vou chamar meu tio Manuel para cantar. Eu falei, cara, não tem nada a ver com a lição. Eu não sei, eu abri meu olho, eu fechei, eu abri o mesmo hino. O senhor vai cantar. Aí cantei o hino. Eu falei, Senhor, não tem mais como fugir, não tem mais como fugir. Não tem mais como fugir. Porque daquele momento em diante, eu perdi meu emprego. A irmã teve um sonho que eu ia embora para longe, deixava minhas filhas para trás. Né? Aí vem o louvor, eu falei, não tem jeito. Aí cheguei no domingo de noite, na porta, o cumprimento na porta, que antigamente era assim, né? O pregador, o pastor, o dirigente do culto, e cumprimentar. Aí quando eu cheguei na porta, a Arlete, né, a esposa do pastor Jesus Roberto, e aí? Para esperar chegar os 7 dias, eu falei, não tem como. Não tem como, né? Não tem como, e aceitamos, abraçamos a obra. E o primeiro chamado nosso foi para Itaperuna. O senhor era assalariado em Itaperuna? Sim, sustentado. Eu era sustentado. E quando chegamos em Itaperuna, que a família se reuniu lá e fecharam com uma van, né? Para ir assistir a minha posse. E eu já tinha viajado no dia anterior, juntamente com o pastor Jesus Roberto. E quando chega no sábado, que tem a minha posse, e quando chega no domingo, que vem todo mundo embora, que eu olho para a igreja, falo, cadê o pessoal? Cadê o membro da igreja?
A igreja não tinha ninguém. Tinha 6 pessoas matriculadas no cartão de membro da igreja. Tinha 6 pessoas matriculadas, mas lá não tinha ninguém. Aí chega no domingo, aí eu tinha a irmã Júlia, saudosa diaconisa Júlia, irmã Lucinda, irmã Cirlei, né? E tinha mais uma irmã que morava um pouquinho distante. E a irmã Dora, que é a esposa do Hermenegildo, que morava no sítio. E a Lucinda veio depois. Veio depois, é. Aí tinha a irmã... Como é o nome dela? Irmã do Hermenegildo, de Mesquita, que ela morava Dorinha. em Italva, na roça. E então, só vinha aos sábados. E eu fiquei ali... Jesus, e agora? Tu me colocou aqui agora? O que eu vou fazer aqui? Se não tem ninguém, né? Ele não botou o senhor numa igreja pequena, ele botou o senhor num pequeno grupo, né? Pequeno grupo. E graças a Deus, o Senhor foi conosco ali, quando houve a mudança de pastores regionais, e entrou o pastor Adenilton, né? Adenilton Dias Menezes, eu deixei lá com 30 pessoas. Quando eu saí de lá, eu saí para Cabo Frio. Ele achava, o pastor Adenilton, quando me colocou para Cabo Frio, ele achou que eu daria conta das 2 igrejas. Itaperuna e Cabo Frio? Exato, ele não viu no mapa a distância. Ele não viu que era 8 horas de viagem de Itaperuna para Cabo Frio. Eu falei, pastor, você já viu qual é a distância de Itaperuna para Cabo Frio? Depois que ele tinha tomado posse em Cabo Frio. Ele, não, porque é longe. Eu falei, pastor, é quase um dia de viagem. Ele, mas eu fiz isso. Eu falei, fez. Aí ele me manteve em Cabo Frio, né? E eu não sei quem foi que foi para Itaperuna ou se fechou, ou fechou onde que era e foi para a casa do irmão, hoje, presbítero Juarez, né? Foi o filho do irmão sim. Ariel. Como é o nome dele? Do pastor, que é nosso amigo. Adianta. O pai do Saulo. Sim. O irmão do Saulo, que foi. Isso, é. Então, aí fomos para Cabo Frio. Quando chega em Cabo Frio, tomamos posse. Aí eu olho para a igreja, cadê a minha igreja de Cabo Frio? Aí vou lá no cartão de matrícula, 6 pessoas em Cabo Frio. Eu falei, pequeno rebanho mesmo, né? Que era 6 e 6. 6 e 6. E começamos a trabalhar em Cabo Frio. Aí começou... Em Itaperuna o senhor ficou quanto tempo? Eu fiquei... 2 anos? Não chegamos a 2 anos, não. Acho que não chegamos nem a 1 ano. Porque quando a Ademilton chegou, ele já quis movimentar um pouco. O superintendente anterior era o Jesus Roberto? Jesus Roberto, depois o Roberto foi pastor Ademilton. Então, nós ficamos quase 1 ano. Nós chegamos em julho, e nós fomos, se não me engano, foi 15 de julho, nós voltamos para fazer o aniversário da minha filha, de 15 anos, da Suelen. Deixamos Suelen e fomos embora. No ano seguinte, nós fomos levar ela para lá, para ficar com a gente, e arrumamos escola. Chegou no final do ano, houve essa mudança, né? Houve essa mudança, porque antigamente esse negócio, o pastor tinha que ficar no mínimo 2 anos com o rebanho, né? E sempre mudava para o pastor o membro não se apegar ao pastor. Porque senão, quando o pastor sai, eu não vou mais para a igreja porque o pastor saiu. E tem pessoas assim, tem seguidores de pastores hoje, né? E era para isso não acontecer, ser seguidores de pastores. Então, nós fomos, fizemos a obra do Senhor, e mais uma pergunta para o Senhor, né? Por que tu nos trouxe aqui? Qual o propósito da nossa chegada em Cabo Frio? A igreja de Cabo Frio já era aquele templo lá? Isso, ali na Estrada de Bozos, né? Quer dizer, totalmente fora do centro. E foi nosso questionamento com Deus. Por quê? E eu costumo dizer que Deus, ele usa pessoas para salvar pessoas, né? E é o dever nosso esse. Eu costumo dizer, não sei se o irmão acompanha quando coloco no grupo, quando o irmão coloca lá que mais uma alma se rendeu, o dever da igreja é povoar os céus. Eu uso essa fala. O dever da igreja é povoar o céu. Então, se a pessoa está perdida, é trazer para a igreja para essa pessoa ir para o céu, juntamente conosco, porque Jesus veio para todos, né? Então, quando chegamos ali, tínhamos um pequeno problema de família. Nesse pequeno problema de família, que era até o saudoso pastor Alex, a esposa dele não ia na igreja. Fomos saber por quê. Ele falou assim, o senhor não vai conhecer minha esposa, o senhor vai conhecer no tempo que eu achar que o senhor tem que conhecer minha esposa. Eu falei, tudo bem, eu vou aguardar o tempo. E um belo dia, a gente na rua, caminhando eu e ela, e vimos o pastor Alex vindo da feira, de braço dado com a esposa. Ela, Maria, pastor Alex, então vamos conhecê-la agora. E conhecemos,
E nos convidou, né, a ir na casa dela. Eu marquei no dia seguinte. Então, vamos agendar. Amanhã, 11 horas, estou na tua casa. E fomos para lá, conversamos. E ela nos contou a situação, o porquê ela não estava congregando. Né? Então, eu fui. Então, irmã, hoje eu quero receber a irmã de volta na igreja. Estamos aqui para ajudar a irmã no que for preciso. Irmã, vamos voltar, vamos caminhar junto, porque Deus tem algo para a irmã. E justamente Deus tinha algo para a irmã. Deus falou para mim assim, prepara ela que eu vou levar ela. Deus falou isso para mim, prepara ela que eu vou levar ela. E ela voltou para a igreja, voltou em comunhão. Com um mês, marquei Santa Ceia, ela ceiou. Quando ela ceiou, tinha uma cirurgia para fazer. Nessa cirurgia, Deus falou comigo, olha, se prepara que é agora. Aí liguei para ele e falei assim, olha, posso ir na sua casa amanhã orar? Antes de sair para o hospital? Pode. Eu falei, então, por favor, reúne toda a sua família. Quando eu cheguei lá, estavam os filhos, casa lotada, filhos, genro, nora, casa lotada, e ela sentada no meio. Cheguei, dei uma palavra, orei com eles e falei para eles, gente, olha, a partir desse momento, a irmã Maria está nas mãos do Senhor. O que vier a ser, a soberania de Deus vai prevalecer. Aí ela saiu, foi para o hospital, e eu falei, pastor Alex, pastor, a hora que o senhor achar que tem que me ligar, o senhor me liga. Ele, por quê, pastor? A hora que o senhor precisar achar que tem que me ligar, o senhor me liga. Ele, tá bom. Fui para casa, peguei Bíblia, preparando o culto fúnebre. Pergunta ele aqui, preparando o culto fúnebre. 2 horas da manhã, estou lá preparando o culto fúnebre. Falei, eu tenho que fazer, porque o Alex é muito conhecido em Cabo Frio, tem muitos vereadores, deputados, amigos. Ele foi vereador de Cabo Frio, né? Foi, aí tinha que fazer uma coisa bonita, né, para a esposa do pastor Alex. Aí quando ela atendia a fala dela, quando deitei para dormir, o telefone tocou. Quando peguei o telefone, o pastor Emanuel, assim, só um minutinho aí. Pastor, oi, Maria acabou de dormir no Senhor. O senhor sabia, né? Eu falei, sabia. Mas por que o senhor não falou? Porque eu não tinha essa autoridade, essa autorização de falar para o senhor que ela ia dormir no Senhor. E ela dormiu no Senhor. E depois a minha mãe vai na minha casa e fala assim, meu filho, a tua missão aqui já acabou. Eu falei, por quê? Porque o Senhor já fez o que tinha que fazer através da tua vida. Porque aquela irmã ia morrer sem Deus, sem salvação. E ela já dormiu no Senhor, então ela já está salva. Teu tempo acabou. Não passou um período... Não, veio Moisés. Ah, Moisés. Hoje tem um amigão lá. Moisés, tá lá. Teu auxiliar lá. Tá. Aquele camarada lá, dia de quarta-feira. Eu lavando roupa. Fala você. Estava lavando roupa no tanque um dia de quarta-feira. Aqui demora, hein? Aí eu escutei uma voz falar assim, larga tudo que está fazendo e vá para a igreja. Falei assim, amor, tu falou comigo? Ele falou, não. Tem certeza? Tenho. Fui para o tanque, comecei, larga tudo, já não te falei? Larga tudo que está fazendo e vai para a igreja. Eu falei assim, amor, Deus falou para mim largar tudo que estou fazendo e ir para a igreja. Vamos embora, então. As meninas estavam no colégio e fomos para a igreja. Chegamos lá, abrimos a igreja, fiquei lá dentro e nada de acontecer nada. Eu falei, Senhor, falei, amor, vamos orar, que eu não estou entendendo. Dobramos o joelho, oramos, e eu sentei no murinho, que tinha aquele murinho baixinho, sentei e fiquei ali conversando com o Senhor. Aí Deus falou assim para mim, sobe essa estrada, tem uma rua. Ruazinha em frente à igreja, tem uma escadaria. Sobe essa estrada, porque é lá que vai ser a batalha. Falei assim, amor, Deus está mandando a gente subir essa rua aqui. Fecha a igreja e vamos lá. Aí subimos, chegamos lá, tinha uma encruzilhada, quem está lá? Moisés, de short, com a faca na mão, dizendo que ia se matar. Quando eu olhei para ele, eu falei assim, meu filho, levanta daí, em nome de Jesus. O que você está fazendo aí? Levanta. A senhora nunca tinha visto ele, né? Não. Nunca. Dei a mão a ele, levantei ele. Falei assim, vamos na tua casa. Ele, não, vamos na tua casa agora. Passa na minha frente e vamos embora. Assim, e ele foi. Cheguei na casa dele, ele tá 2 meninas, a Tainá e a Thaís, e ele começou a chorar, e chorava, e chorava, e chorava. Eu falei, pode chorar à vontade, eu estou aqui para te ouvir. E ele foi me contando as situações que tinham acontecido com ele, e eu falei, Deus está no controle de tudo, Deus mandou vir aqui, me tirou do tanque por causa de você. Então, para a sua vida, para a sua história, tem solução. E a solução está em Jesus Cristo. Ele, eu estou para ver um emprego, mas eu estou com minhas 2 filhas. Eu falei, você confia em mim?
Tu confia que foi Deus que me mandou aqui? Então, tu vai me dar suas 2 filhas para me levar para minha casa e você vai ver... Nunca tinha me visto. E tu vai ver seu emprego. Ele me deu as 2 meninas, orei com ele, repreendi o espírito de morte, eu e o pastor, peguei as meninas, levei para minha casa, cuidei das meninas e falei para ele, amanhã, tu não vai pegar suas filhas hoje, mas amanhã de manhã eu quero você na minha casa. De manhã cedinho ele amanheceu lá, as meninas ainda estavam dormindo, oramos, conversamos, orientei, falei assim, agora vamos para a palavra. Ensinamos a palavra a ele, porque ele já tinha sido filho de crente, a mãe dele era da Assembleia de Deus. Oramos, ensinamos a palavra, como a palavra tem que ser ensinada, e ele falou para o pastor, pastor, como é que vai ser a minha vida se eu sou garçom numa cidade de turista? Eu falei, não, meu filho, não se preocupa não, tu vai trabalhar, tu tem muita coisa na sua vida para botar em prática, mas a primeira coisa agora, você precisa de uma casa, tu precisa de dinheiro para cuidar das suas filhas, que você tem 2 filhas pequenas, Deus vai entender isso. Se Deus está falando que você é dele, então ele vai cuidar de cada detalhe. E assim foi a nossa jornada, e ajudando aqui, ajudando ali, e ajudava aqui, ajudava ali. E, graças a Deus, nós ganhamos Moisés para o Senhor. Está aí, eu digo que ele é meu filhão, né? E ele está aí na presença do Senhor, nosso Deus. Homem de Deus, está lá. Homem de Deus. Homem de Deus. E aí... Tentou sair, tentou se desviar, e eu sempre ali chamando, falando para ele, olha a palavra. Não olha o homem, não. Olha a palavra, porque o homem é falho. Eu sou falha. Todos nós somos falhos, mas o Senhor Jesus, ele é perfeito naquilo que ele quer na vida de cada um. E, graças a Deus, está lá firmado no Senhor, trabalhando. Casou com a mulher sapatinho de fogo também. Casou com a Priscila. Casou, né? Com a Priscila. Mas o casamento do Moisés com a Priscila, Deus profetizou para ele que ia dar tudo novo a ele, desde a esposa até a casa, que Deus ia fazer uma reforma na vida dele. E realmente o Senhor fez, libertou ele do sábado, porque ele chorava muito, que por causa do sábado ia trabalhar chorando. Eu falei, Moisés, a sua lágrima está sendo colhida pelo Senhor, e o Senhor vai te dar um emprego que tu não precisa trabalhar sábado. E, graças a Deus, Deus honrou ele. Então, são coisas que acontecem na nossa vida que nos marcam. A presença de Deus, quando é Deus no negócio, não tem homem, não tem a minha vontade, não tem o meu querer, mas tem o querer de Deus. Então, Itaperuna, passamos, deixamos lá a irmã Regina e irmão Rogério, temente a Deus, assim, fiel. Não está na nossa igreja, que a igreja são de Itaperuna, está em Venâncio, e então ela fala, pastor, estou te esperando. Meus filhos guardam o sábado, eu guardo o sábado, eu tenho abstinência, meus filhos também têm, mas a gente congrega na Assembleia de Deus. E eu estou esperando o Senhor aqui para dar uma ceia para a gente, para a minha família. Então, para onde a gente passa, a gente deixa alguém firmado na palavra, e isso é importante. Não é alguém crente, é alguém que crê na palavra, que crê que a palavra é verdadeira. Quando chegamos lá em Cabo Frio, que encontramos a irmã Maria, nossa, eu fiquei assim, uns 2 dias sem dormir pela confissão que ela me fez. Eu era menina, era novinha. Ela com uma pessoa de quase 70 anos, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar sobre esse assunto? E o Espírito Santo falando para mim assim, só ouve, só ouve. Só ouve, ela precisa falar, ela precisa contar, desabafar. Ela precisa desabafar, só ouve. E aquela mulher foi falando naquela calmaria, ela tremia tanto, tanto. No finalzinho, ela virou e falou assim para o esposo dela, você não é meu pastor é esse menino que Deus mandou, são esse casal que Deus mandou, e eu estou muito feliz e ninguém vai tirar essa felicidade de mim. Então, isso é te dar, assim, um ânimo, te dá assim, te abre um horizonte que fala assim, nossa, Deus está com a gente mesmo, né? Não é a gente, é o Senhor nosso Deus. Então, assim, Deus vai trabalhando em cada situação da nossa vida. E a gente vai vendo os milagres de Deus. Isso. Os milagres de Deus. Chegamos, antes da gente estar onde a gente estamos, em Rosa dos Ventos, a gente tinha um grupo lá em Angra dos Reis. E chegamos lá, tinha uma menina que aconteceu uma situação com ela, que ela tinha um tumor
parecia um tumor nas trompas. E ela tinha 9 anos. E os pais ficaram assim, desesperados, entraram em pânico. E eu falei, vamos orar. Aí fomos, subimos um monte, vamos orar. E a doutora, assim, muito preocupada por ela ser uma menina, né? E muito preocupada, e vai fazer exame, faz isso, e faz aquilo. E ela desmaiava. Falei assim, Deus, tu está no controle da nossa vida. Tu nunca nos mandou para um lugar sem que tu nos desse um resultado daquilo que tu quer. E subimos um monte, oramos em casa, eu e o pastor, e os pais também buscando o Senhor. E um belo dia, essa garota foi fazer o exame, veio fazer aqui no Rio, na Barra. Fez o exame, e o exame chegou em casa, e a mãe falou, eu não tenho coragem de abrir. Eu falei assim, não abra, deixa que a doutora abra. E quando chegou lá, que a doutora abriu o exame, a doutora falou assim, me dá o outro exame para me comparar. Não é possível. Está limpinha, ela está limpinha. Eu falei, isso é poder de Deus. Amém. Ela falou para a doutora, doutora, isso é poder de Deus, resposta às orações. Então, Deus está sempre respondendo, Deus Amém. está sempre agindo. Mas, para isso, a gente tem que confiar nele. Passamos por várias histórias, como eu passei com a minha filha, com a Suene, né? Que pareceu um tumor maligno nela. Que Isso foi é recente, né? Recente, que foi no rins. E, todavia, ela falava assim, mãe, eu não vou morrer. Chegava as pessoas na casa dela chorando. Ela, gente, está chorando por quê, gente? Não chora. Então, a gente fomos confiando no Senhor, orando, e Deus deu o resultado. Passou pela cirurgia, e graças a Deus, agora voltou com 3 meses. Agora o médico marcou para voltar só com 6, que está tudo bem em Cristo Jesus. E Deus fez assim um milagre, Amém. que foi um milagre na vida dela. Então, gratidão ao Senhor, né? O que a gente tem gratidão. Temos nossos altos, nossos baixos. Falei assim, não perdi minha filha, perdi meu irmão, né? Que ainda traz assim muita dor. É, né? Oxe, muita dor. Assim, que ele era muito ativo, né? Então, mas aprovou Deus. O propósito de Deus também, Deus tem os planos dele e tem o tempo, né? O pastor até falou, o tempo é dele, não é tempo nosso. de Deus. Né? Então, nós pastoreamos Cabo Frio, uns 2 anos. Aí houve uma situação que eu não gostei e liguei para o pastor Ademilton Pacheco e falei, companheiro, eu vou te pedir aí um tempo aí, eu vou arrumar um emprego. Eu arrumando um emprego, tu me tira do rol de pastor sustentado. Ele, tá bom. Aí, vim para cá, assumi a igreja em Lago dos Peixes e falei com o meu cunhado, o esposo de Diaconisa Magna. Falei, na tua firma lá está fechando, não? Ele, tu quer mesmo, cara? Eu falei, quero. Sério? Eu falei, sério. Aí ele chegou lá, tá bom. Aí no dia seguinte, chegou, vamos descer comigo amanhã para fazer um teste lá. Fui lá, fiz o teste, passei na hora. De tardinha, já liguei para o pastor. Pastor, pode me tirar do ciclo de pastor sustentado, que agora, se o senhor quiser que eu continue como voluntário, fique à vontade. Aí fiquei como voluntário, que a gente chegamos num acordo, né? Sempre trabalhamos para o Senhor sem depender de uma moeda. Certo. Entendeu? Então, se dá para a gente continuar trabalhando na obra do Senhor sem ser sustentado, vamos trabalhar. Então, abraçamos, ficamos 4 anos em Lago dos Peixes, aí fomos para a Rosa dos Ventos, ficamos mais 2 anos e 3 meses em Rosa dos Ventos, aí voltamos, paramos um pouquinho, ficamos na igreja de Austin, aí surgiu, da firma que eu trabalhava na igreja internacional, e a gente viajava muito, fui para Angra dos Reis. E ela me ligou, amor, em Angra dos Reis nós temos a filha da Gilca. Gilca, todos conhecem, já conheço a Gilca, lá do abrigo. Aí ela tenta o contato da Clarice e liga para ela, quem sabe não está perto de você. E quando eu liguei, eu estava a 5 minutos da casa dela. Pastor, o senhor está aqui? Eu falei, estou aqui pertinho de você, aqui na Igreja Internacional. Poxa, é pertinho, pastor, vou mandar o carrinho pegar o senhor mais tarde aí. Que hora que o senhor larga, não se for lá com 5 horas, que a firma não paga serão. Então, 5 horas ele chegou, quando deu 5 horas, o carrinho chegou lá me buscar. Aí me levou para lá, já juntou as pessoas para fazer uma oração, aí já marcou para no outro dia, foi marcando. Aí chegou o momento da Igreja da Graça
me tirar de lá, que tinha terminado o serviço, mas aí eles se reuniram e falaram assim, pastor, nós não temos igreja aqui, mas a gente colhemos uma oferta para você não deixar de vir. Vem aos sábados aqui, ou pode vir na sexta-feira, fica aqui em casa e vai embora no domingo. Aí abraçamos a ideia. Você trabalha como voluntário, vamos trabalhar para o Senhor. E fomos lá, e é o que eu sempre falo aqui, cada lugar que nós passamos teve um propósito de Deus. Quando eu cheguei lá, o Carlinhos, né, ele chegou para mim e falou assim, pastor, nós vamos jantar na casa de um amigo meu, o André, mas olha só, ele não gosta de crente. Crente na casa dele ele não gosta. Já tem pastor, então, ele odeia. Aí eu falei assim, tudo bem, me leva lá e diz que eu não sou crente, ué. E eu vou chegar na casa dele. Tá, então vou fazer um peixe, ele vai fazer um peixe, ele trabalhava com caminhão de peixe, ele vai fazer um peixe, aí que se eu estiver lá, eu vou chamar o senhor para a gente ir lá comer o peixe. Aí ele foi lá, aí o André gritou lá de baixo, que a casa dele no alto e do André na parte de baixo. Ô, Karen, chama aí teu amigo aí para comer um peixe comigo aqui. Aí tá, eu desci, essa aqui é o André, essa aqui é a esposa, coisa e tal, me apresentou a família toda, sentamos à mesa, aí comemos o peixe. Aí contou umas piadas, eu ri das piadas, contei umas também, né, para não perder a viagem, né, contei umas também. Aí viramos amigos. Aí ele falou assim, pô, volta aí mais vezes. Aí eu falei, cara, eu vou estar aqui todo sábado, todo domingo agora. Vou estar aqui todo sábado, todo domingo. Ele disse, sério, então vou marcar um dia para a gente vir aqui, para você vir aqui de novo. Aí marcou, aí o Carlinhos já falou para ele, aquele camarada que você viu, que eu trouxe aqui, aquele meu amigo, ele é crente. O quê? Aquele cara é crente? É. E outra coisa, ele é pastor. Cara, eu nunca vi um pastor igual aquele. Gente boa pra caramba. Cara, é bom que demais. Aí marcou outro jantar, eu desci para jantar com ele. Você chegou para a família, ninguém toca na comida. Agora nós temos um pastor, ele vai orar. Ele vai orar. É. Aí orei, jantamos. Aí você, pastor, quando o senhor quiser, amigo do Carlinhos é meu amigo, minha casa é tua casa. Aí, volto lá. A esposa dele era budista. E eu perguntei, posso entrar com o estudo da palavra? A gente pode marcar um momento para a gente estudar a palavra? Eu vou trazer minha esposa comigo aos sábados. Podemos ter um momento? Pode sim. Eu sou assim, eu aceito tudo quanto estudo, a esposa dele falou. Eu já estudei de Umbanda, eu estudei de Macumba, eu estudei não sei o que lá mais, e tudo que me oferece, eu aceito. Então vem com o teu estudo também que eu vou aceitar. Aí chegamos lá, eu levei o tesouro da verdade. E eu tenho essa maneira, fazer a pergunta e a pessoa que está comigo quer responder. Eu não quero que você responda, eu quero que ela leia na Bíblia e ela mesma responda. Eu quero que ela tente entender o que ela leu e ela me dê uma resposta. E começamos a estudar. Aí eu dei o endereço da igreja para ela. E ela pegou, entrou no site da igreja da Geral e pegou tudo da igreja da Promessa. E nós continuamos a orar com ela e estudo a palavra, oração, estudo da palavra. E um belo dia ela falou comigo assim, pastor, já estou quase crente. Falei, é mesmo? Estou quase crente. Eu não sei o que o senhor tem, que eu estou quase crente. Eu falei, é a oração dos santos, a oração faz isso. E eu fazia muito isso em Austin. Chegava em Austin, quando eu estava em Austin no domingo à noite, irmãos, vamos orar. Tem uma família lá em Angra dos Reis que precisa da nossa oração. E aquela irmã chegou para mim ontem e falou assim, olha, o dia que o senhor chegar aqui e me ver de saia, é porque eu tirei tudo dos meus santos lá dentro de casa e virei crente. E chegou no sábado seguinte, que eu cheguei na varanda da casa do Carlinhos, que eu olhei lá para baixo, ela estava de vestido no quintal. Eu falei, ô glória, ô glória, mais uma crente em Cristo Jesus. E graças a Deus, ela firmou, né? Aí chegou um momento de eles querendo que eu continuasse lá e juntaram ofertas, né? Eles faziam oferta entre eles e me davam isso aqui para o senhor vir todo final de semana para cá. Mas alguém me criticou depois, quando fala em igreja, em finança da igreja, eu não gosto de segurar. Não, você podia guardar para a tua passagem, para te ajudar você aí. Eu fui e falei para a região o que tinha acontecido. Eu estou com um grupo de estudo em Angra dos Reis e eles me deram uns valores para que eu possa... Eu dei um relatório ali do que aconteceu, né? Para que eu possa ir todos os sábados para lá, para dar uma assistência lá. A região concordou comigo, mas traz tudo para cá e a gente administra. Então, a região passou a administrar essa finança. Aí chegou um período que a região falou assim, não dá mais para continuar te mantendo lá. Então, você volta, despede dos irmãos e volta para Austin.
Inclusive, ganhamos um terreno. Ganhamos um terreno, acharam também que não foi favorável, que era no morro, né? Acharam que não foi favorável. Então, o que aconteceu? Eu deixei as pessoas lá, com muita tristeza. No coração, deixei as pessoas lá e voltei para Austin. Quando eu cheguei em Austin, tem muito pastor em Austin, né? Manuel Jesus, Maxwell, era o pastor Tiago, Seu Celso. pastor Celso Álvaro, pastor José Mariano, né? Então, muito pastor. Aí eu, poxa, eu vou ter que ajudar alguma igreja próxima de mim, né? Aí fui, aí eu pedi o pastor Edivaldo chegou, saiu o Tiago, chegou Edivaldo. Aí Edivaldo foi assumir Roda do Vento. Eu falei, Edivaldo, posso te ajudar lá? Ele, pode. Você quer mesmo? Eu falei, quero. Aí quando ele Qual é falou, o pastor que vai negar uma ajuda? Né? aí ele falou que a igreja de Roda do Vento, quando falou que eu tinha pedido para ajudar ele lá, você traz o pastor Manuel para cá. Aí foi onde que quando eu comecei a ir com o Edivaldo, aí veio ele tirar férias, e ele falou na região que ia tirar férias, que eu achei que eu ficasse lá, na ausência dele. Na hora dele voltar, ele se acidentou. Aí eu liguei para o pastor Francisco, o senhor me permite continuar lá tomando conta da igreja até o pastor Edivaldo se recuperar? Ele, sim, pastor, fique à vontade. Então, no sábado eu vou lá conversar com a igreja. Só que ele já foi no sábado conversar com a igreja, me deu posse de novo. Eu falei, Deus tem propósito, porque nunca eu vi na promessa o pastor tomar posse na mesma igreja por 2 vezes. Nunca vi. Aí tomei posse novamente, aí depois Deus vai falar comigo, que tinha uma grande obra comigo naquele lugar. Tinha uma grande obra. Você já tem quanto tempo ali em Rosa dos Ventos? 2 anos, né? Opa, 2 anos já. Desde que começou a pandemia. Aí Deus falou comigo que tinha um propósito naquele lugar. E há pouco tempo atrás ele falou que ia recolher alguns e ia mandar alguns para serem salvos. Amém. Ele ia me devolver os salvos. Porque o recolher não é tão triste, né? Porque Não é tão triste. recolher, mas é salvo. Salvo, é triste. Arruma uma água aí, diácono. Eu não sou de beber água. Agora eu... Arruma uma água aí, diácono. É triste sim, meu filho. Aí, Não, é triste a perda. Não estou falando da Aí- perda aí o que triste. aconteceu? Né? Mas assim, não é tão Não, triste porque não está morrendo sem salvação, né? aí Deus recolheu a irmã Lúcia, aí recolheu o irmão Salvador, aí depois ele recolheu o irmão Walter. Aí o que eu menos esperava no momento era o Marcos Sobral. O Marcos Sobral, nunca imaginei que eu fosse fazer o funeral de Marcos Sobral. A irmã Lúcia e o irmão Salvador eu conheci. Conheceu, né? Então, ela, Duas pessoas muito especiais. ela foi no repente, né? Foi na escola, assinou um documento na escola. Quando abaixou, deu um apagão, ela caiu, bateu a cabeça, foi. No repente. Alguém foi criticar, gente, é o tempo de Deus. Ela foi assinar e caiu. Deus falou assim, tua hora é essa. Então ela foi. Então, é o que eu falo sempre, a obra do Senhor, ela continua, ela não pode parar. E Deus falou comigo, né? Que ainda vai recolher mais pessoas ali. Aí se a irmã quiser também. Hoje vocês já são avós, né? É claro, tem a filha da Suiene, né? Maria Helena, E tem a Alice, Alice. filha da Suelen. Só são as duas. E o Murilo, filho da Vanessa, que era minha Murilo. filhonaria. Não posso esquecer aquela filhona. Vocês são pai da Suiene, da Suelen. Da Suelen. E a Criamos mais Vanessa é agregada. agregada. Com muito amor, com muito carinho. E criamos uma, que é a Elizabeth. Ela mora em Itaguaí. E por parte das filhas dela também já somos até bisavós. E o Moisés também faz parte da família, né? Moisés, ele diz que é a mãezona dele na fé, né? Tá certo. Mãezona na fé. Então, é uma família muito amada, muito querida. Amo minha família, não tem nada... Por exemplo, a Suiene, pelo período de casado que ela tem, já para 17 anos, né? Nunca eu tive que intervir em nada. Sucesso no casamento. Se teve problemas, conseguiram, né? Resolver, não passou para a gente. A única coisa que a gente faz é orar. Quando fui levar minha filha no altar, eu falei para ela, olha, pedi o motorista do carro para sair, fechar a porta. Falei, deixa eu dar uma conversa com a minha filha antes de levar ela no altar. E falei para ela, filha, olha só, é isso que você quer? Ela novinha, 18 anos. É isso que você quer casar. Ela, papai. Eu falei, tá. Aí dei os conselhos para ela. E falei, outra coisa,
eu não aceito casamento por um período. Casamento é até que a morte o separe. Está pronta para isso? Uhum. Falei, se quer dizer sim. Então tá, então vamos lá, vou te levar no altar. Então hoje o Diogo me chama de paizão, diz que é o pai que ele não teve, né? Sou eu, paizão dele. Louvo a Deus pela vida do Diogo. Tentou, né? Tentou sair fora, mas não adianta. Não adianta. Quando o Senhor fala assim, eu chamei pelo teu nome, você é meu, ninguém vai te arrancar do meu braço, nem tente sair. Então está seguro, voltou, está lá em Austin com o pastor dos jovens agora. Me louvo a Deus pela vida das minhas filhas, louvo a Deus pela vida de Suelen Felipe, menino muito dedicado à obra. Então louvo a Deus pela minha família. Amém. A minha família é uma família que foi escolhida por Deus, construída nessa base da palavra de Deus. É isso aí. A gente precisava muito conversar mais coisas aqui, mas a gente está apertado aí. Quanto tempo tem aí já? Valeu, obrigado. A função pastoral, ela não é tão fácil, né? O chamado pastoral, ele não é um chamado fácil. E quando Deus está no negócio, né, a gente, mesmo não sendo fácil, a gente sabe que a gente está indo no caminho certo e que Deus está no controle, né? O que cabe a nós é obedecer, perseverar, né? Orar bastante, né, minha irmã? Meu filho, o segredo é a oração. A oração, né? O sucesso de uma boa liderança, do pastor, é a oração. Acho que isso é oração. Porque quando ele ora, ele vai ter paciência com aquele membro rebelde, né? Aquele famoso cabritinho, né? Gosta de pular daqui, pular dali. Você tem que, com sabedoria, colocar no lugar dele, né? Então, sem oração você não consegue. Porque você tem que ter essa paciência, você tem que ter a ousadia que o Senhor te dá, não deixar ninguém passar por cima da tua autoridade. Então, são coisas que você tem que ir só orando. Porque tem momentos que você olha assim, o que eu faço com fulano? Já teve momentos, eu passei por momentos na igreja, de situações de vencer, porque ela falou para mim assim, eu já estava orando, porque eu sabia que isso ia acontecer, e Deus já nos deu a resposta. E eu cheguei lá a pensar que a coisa está encrencada, a coisa já se normalizou, né? Que muitas das vezes, quando você entra num assunto, uma briga do casal, aí você vai lá, se meter na briga de casal, diz que ninguém mete colher, né? Aí o que você faz? Você entra no meio da briga do casal, pede os dois para sentar e fala assim, você fala e você ouve. Depois, você fala e você ouve. Depois nós vamos chegar à conclusão. E quando o de lá fala, um daqui fala, o de lá ouve, a gente brincando por causa disso. Falta de ouvir. Muitas das vezes é isso que está faltando, né? No relacionamento, que o irmão vai para a igreja chateado, a esposa vai chateada para a igreja, mas não para sentar, para se ouvirem, né? Então, eu digo isso porque eu tinha esse problema com ela. Mas um dia eu falei para ela, vamos parar de falar atropeladamente e vamos um ouvir o outro. Quando tiver que falar, você fala e eu calo, e quando tiver que falar, eu falo e você cala. E daí para frente, acabou nossos problemas. Então, é muito bom, isso é muito importante na vida do casal, é se ouvirem. Então, o pastor, por mais que ele seja o líder, sempre a esposa tem uma opinião correta, uma opinião certa, e o pastor, porque é o líder, tem que ser a minha opinião que tem que valer, não a dela. Né? Então, quando conversa, quando se ora, se consegue. Amém. Tá certo aí, irmãos? Olha aí, aprendeu alguma coisa aí? Eu tenho certeza que você sai daqui aprendendo sempre algo. E é importante para você, cada episódio desse, ele é fundamental para que você conhecemos aqui um pouquinho só da história desse casal abençoado, maravilhoso, servo de Deus, né? Mostra para a gente que a perseverança é fundamental, a oração é importantíssima na vida do crente, né? Quem dirá quem tem um chamado, uma missão, um ministério, é mais ainda importantíssimo para a sua vida. E se você pode tirar uma lição daqui hoje, é que você pode sim contribuir e ajudar com o seu pastor da sua igreja local, porque ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele tem
dificuldades, ele tem batalhas pessoais, mas você tem a certeza de que se você está ajudando, é fundamental para que a obra do Senhor, você não está ajudando o pastor, você está ajudando a obra do Senhor para que ela evolua, para que ela cresça, para que a igreja possa multiplicar. A missão mais importante da igreja é levar o evangelho aos corações. Aleluia. E às vezes a gente pode olhar para 6 pessoas e achar que 6 pessoas são poucas pessoas. Mas o propósito de Deus vai muito além do que as 6 pessoas. Se talvez você olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, você não vai enxergar 6 pessoas, você vai enxergar 50, você vai enxergar 100, você vai enxergar muito lá na frente. Porque pelos olhos espirituais não há uma limitação física, é porque é Deus que faz a obra. E talvez se você se acha incapaz de fazer algo, de servir ao Senhor e mudar uma história, né? Se você se prontificar, com toda certeza, em oração, em busca, em perseverança, Deus vai te dar a recompensa, a resposta e o resultado. Então, confia no Senhor. Estamos aqui sexta-feira, toda sexta-feira às 19 horas. E é importante que você participe, que você compartilhe, que você assista aos outros episódios, não perca nenhum, porque cada um deles você tira uma história, cada um deles você tira um aprendizado, você tira uma lição, e isso é importante para a sua vida cristã, para que você se mantenha maduro, que você se mantenha perseverante, que você busque os dons espirituais, que você busque servir a sua comunidade, a sua igreja local. Às vezes você não precisa ser diácono, você precisa ser servo. Então, se você ajudar alguém, discipulando, dando um conselho, orientando, e talvez, junto com a diretoria regional, junto com o pastor, junto com uma liderança regional, você pode aí fazer com que a história da sua igreja possa mudar, ou a história da sua família. Então, pensa nisso. Te encontro sexta-feira que vem, às 19 horas. Não deixe de participar conosco, não deixe de marcar esse horário que a gente tem aí. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, nos vemos. Ele começou a tentar prever a volta de Cristo. Não adianta você criar uma pessoa, sei lá, 8 anos, 10 anos, tá criando sua filha, 10 anos, falando da mesma forma, passando a mão em cima de tudo, ou então não dando credibilidade a ela, e depois de 10 anos você olhar e falar assim, agora você é adulto, nós vamos ter um papo de adulto. Não vai rolar. Aí eu falei assim, mas Senhor, mas minha esposa vai ser problema, ela não quer. Ele falou assim, deixa que dela eu cuido. Isso eu falando em pensamento, ele respondendo. Eu falei assim, mas o pessoal não vai me aceitar não. Ai daquele que não te aceitar.